Bom dia! Você anda dormindo com o inimigo? Você pode ver até meu celular tá meio inclinado, ó. Você dorme em cima, ó. Olha como que fica. Se você não usasse o celular na hora assim à noite, quanto tempo você acha que você ganharia para dormir? Você ganharia umas 2 horas aí, 3 horas a mais. É péssimo, porque eu acabo dormindo muito tarde, eu acordo muito cedo, fico super arrependida no dia seguinte. O sono é fundamental para o nosso equilíbrio e não podemos deixar de mencionar as mais de 40 mil mortes nas estradas brasileiras. Acredita-se que pelo menos metade delas esteja relacionada a distúrbios de sono. Para ficar acordada, muita gente abusa dos estimulantes. Café, guaraná em pó, isso sem falar nos energéticos. Eu gosto de ficar pilhada, então eu tomo energético. Cuidado, isso pode fazer mal para o cérebro e para o coração. Quem vai explicar é o nosso consultor, o cardiologista Dr. Roberto Calil e também o neurologista Dr. Fernando Kovacs. Você tem dúvida? Manda para cá. Escreve, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga pra gente, 4002-2884. A gente está esperando o seu recado aqui, a sua dúvida, a sua participação. Será que crianças e adolescentes podem tomar energético? Na Inglaterra, há uma proposta para proibir a venda de energéticos com mais de 150 miligramas de cafeína por litro para crianças e para adolescentes. No Brasil, o uso, por enquanto, é liberado. Para especialistas, esse produto não oferece risco, desde que haja limites. Valéria Almeida conta pra gente. Tem dias que para ficar acordado e dar conta da rotina, tem gente que recorre a cafeína, guaraná em pó. E quando mesmo assim parece que a energia vai acabar, entra em cena o energético, que tem a cafeína como base, mas carrega outros tantos estimulantes. A gente sabe que outras substâncias que são adicionadas aos energéticos também contêm cafeína, né? O guaraná, por exemplo, tem uma parte de cafeína, mas isso não é expresso na lata. Então, na verdade, quando você vê lá 80 miligramas, você tem mais e você não sabe exatamente quanto é essa quantidade. E o fabricante não é obrigado a colocar essa quantidade. Só que cafeína demais pode fazer mal a qualquer um. Teoricamente, os efeitos que a gente pode ter da cafeína, né, como taquicardia, alterações de percepção, né, psicológicas mesmo, agitação, dor epigástrica, isso pode ser, isso vai variar com a dose que você toma e a gente não sabe como cada pessoa metaboliza. Se tudo isso pode acontecer com um adulto, imagine com crianças. Para menores de 12 anos, não há estudos que avaliem os efeitos dessas substâncias. Já para os adolescentes, tem uma pequena dose permitida. A dose que a gente tem, né, de segura definida para adolescentes, né, de 12 a 18 anos é de 85 a 100 miligramas por dia. Isso, teoricamente, em uma latinha de energético você já conseguiria. Quando sai com os amigos, a Núria, de 16 anos, toma um pouco mais que isso. Eu não curto muito beber ainda, então eu tô indo só no energético. E pra me deixar meio acordada, que eu sou meio sonolenta, eu gosto de ficar pilhada, então eu tomo energético, mas não é tão bom assim. Pra ela, ruim não é o sabor, é o efeito colateral. Me embrulha muito o estômago, muito. Quando acaba esse efeito, eu fico com sono, eu fico meio enjoada, então eu também não extrapolo muito. Umas 2 latinhas no máximo, 3, por aí. Mas não aquelas latinhas grandonas, assim, as pequenininhas mesmo. Mesmo sabendo que a filha toma energético nas festas, a Gisele fica tranquila. Quando ela começou aí, eu sabia que ela ia encontrar bebida alcoólica pela frente, então a orientação que eu dava era para ela procurar beber alguma coisa que não fosse alcoólico, né? Também orientava ela para ela não misturar, eu tenho um pouco de receio dessa mistura. Eu falava para ela, cuidado porque você não se conhece e você está pondo para dentro uma substância que você não sabe como que vai reagir no seu corpo. E ela, pelo que eu sei, assim, ela fica só no energético e tal, mas eu prefiro. O energético não tá no dia a dia da Núria. Mas é importante saber que numa latinha existem substâncias que não foram estudadas em crianças e adolescentes, como a taurina.
A taurina, como um aminoácido, tem função de construção, né, de proteínas no nosso organismo, mas ela também tem uma função de alteração de insulina. Quando a gente consome de forma sintética, líquida e não natural nos alimentos, a gente não tem segurança de consumo. Para piorar, pode comprometer o desenvolvimento. A cafeína e a taurina, se for consumida junto com uma refeição em que a gente tenha cálcio e ferro, a gente tem um prejuízo nessa absorção desse cálcio e desse ferro. Muito bem, doutor Calil. Olha só, tem uma pergunta do nosso auditório virtual, olha, do Rodolfo. Estou estudando para o vestibular e tomo energético com frequência. Tem algum limite? Tem muita gente estudando para o vestibular, para o Enem agora. O que a gente pode dizer para o Rodolfo? Dizer que não abuse de energético, como a gente vai mostrar no programa. Quer dizer, sempre tem aquela ansiedade de ficar acordado, de estudar. Tudo bem, você pode estudar bastante para o vestibular, mas não vai abusar de energético. Não tem um limite. Tem uma dose convencional, que é uma dose de lazer, mas não abuse energético. Principalmente que junta energético com café, né? Então é ruim. E se juntar com álcool, piorou ainda mais, né, doutor Calil? Para estudar, você não vai usar álcool, né? É o A gente viu na reportagem, o Rodolfo. O Rodolfo, mas se você juntar energético com álcool, com café, é um prato cheio para você ter complicação cardíaca e neurológica. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual. Vamos ver agora a pergunta do Giliardi. A combinação vodka e energético é comum nas baladas. Quais são os riscos? Vodka, uísque, enfim, uma série de bebidas que a gente sabe que a galera combina com energético, né? A gente está aqui com esse quadro de alta tensão, doutor Calil, escrito perigo de morte. E aqui dentro tem uma dose de energético com uma dose de bebida, de álcool. Sem dúvida, como falamos, né? Quer dizer, você tem energético em dose alta, abusiva e álcool também. Você vai causar mal às artérias do corpo, as coronárias, as artérias do cérebro, né? Levando ao aumento do risco de um infarto, arritmia cardíaca ou um acidente vascular cerebral. A gente está vendo aí energético e mais álcool no copo e no corpo, o que acontece? O energético no copo e no corpo, né, em excesso, ele vai alterar o sistema cardiovascular. Vai ter mais adrenalina na circulação, o coração vai bater mais rápido, existe aqui o sangue, as plaquetas, né, aumento da agregação plaquetária. O que é isso? As plaquetas são células do sangue, elas vão se juntar e formar um coágulo. Esse coágulo pode obstruir a artéria, tanto do cérebro quanto do coração. E também há uma redução do fluxo sanguíneo para o coração. As artérias, elas têm um calibre e elas vão fechar um pouquinho, chamado vasoespasmo. Isso leva a alteração, leva a isquemia, falta de sangue para o coração e vai ter arritmia cardíaca, vai ter o risco maior de você ter um infarto, de uma crise hipertensiva, ter hipertensão arterial. Quer dizer, são fatores ruins para o sistema cardiovascular. Tem mais participação hoje no programa. Vamos ver a pergunta do Gildásio. Tomo antes do futebol. Funciona bem, doutor Fernando? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa história de energético e atividade física em movimento, mas ele está falando do futebol. Tem algum risco? O risco é de usar um estimulante, como o doutor Calil falou, e se submeter a uma atividade física extenuante. Então, durante o jogo de futebol, ele vai exigir bastante do corpo e do coração. E se for uma dose baixa, não vai haver problema, mas se passar da conta, se usar uma dose muito alta de estimulante, esse tipo de problema que o Dr. Calil referiu vai ter efeitos maiores porque o corpo está sendo mais exigido e o coração também. Então isso pode realmente prejudicar, né? E ninguém vai virar craque usando estimulante, no máximo vai ter um pouco mais de atenção, de energia, ficar um pouco mais acordado, né? Mas não vai fazer milagres também, né? Não vai melhorar seu drible. Olha só, vamos ter mais uma dúvida aqui do nosso auditório virtual. Vamos ver qual é a pergunta agora, da Liane. Refrigerante de cola pode ser considerado estimulante por conta da cafeína? Boa pergunta, Liane. A gente está aqui mostrando um cérebro sob tensão. E aí a gente tem vários produtos aqui que são estimulantes. Entre eles está, sim, o refrigerante à base de cola.
tudo isso que a gente está mostrando aqui, refrigerante, chamate, tá aqui o energético, cápsulas de cafeína, o próprio café, o chocolate, tudo isso é considerado estimulante, né? Todos são estimulantes, todos contêm cafeína, no caso do chocolate, a teobromina, que faz parte do mesmo grupo. E aí o que varia é a quantidade. Então o chocolate ele tem uma quantidade bem menor, mas os efeitos são os mesmos. Então tudo depende da quantidade. E os energéticos são especialmente problemáticos porque eles podem ter uma quantidade grande de cafeína, né? Assim como as cápsulas. Mas todos têm a mesma cafeína que existe no café, né? E que tem um efeito estimulante. E ali perto do senhor tem uma pontinha aqui, tem outro elemento meio que infiltrado aqui, mas está infiltrado na vida de todo mundo, que é o celular. O celular também pode ser um super estimulante e ele atrapalha demais o nosso sono. Vamos ver, a Valéria Almeida vai mostrar mais pra gente. Sabe aquela olhadinha básica que a gente dá no celular antes de dormir? Então, para muita gente, ela não é tão básica assim. Você pode ver até meu celular tá meio inclinado, ó. Você dorme em cima, olha como que fica. Quando você vai dormir, onde é que fica o seu celular? Fica em cima da cabeceira da cama. Tocou, se eu tiver acordado, eu já pego. Mas é um vício que não dá pra controlar e mencionar o celular. Eu acho que hoje faz parte do cotidiano de todo mundo, praticamente 24 horas. Eu era tão viciada em celular que durante um tempo eu fiz uma promessa de ficar 40 dias sem rede social, sem celular, sem nada. No começo foi muito difícil, depois eu me acostumei. Aí depois desses 40 dias que eu voltei a usar o celular, voltou o mesmo vício de antes. Para a ciência, nem é preciso ser um viciado para ter o sono comprometido pelos aparelhos eletrônicos. Basta ficar na frente de uma telinha e receber alguns estímulos visuais para que o nosso cérebro fique confuso e passe a não entender que é hora de parar de trabalhar. O celular, ele não só emana uma luz, e essa luz bloqueia um hormônio endógeno que nós temos, que é a melatonina. Mas ele tem uma outra ação, que é estimular o nosso cérebro. E com isso, a gente acaba perdendo aquela fase inicial de relaxamento que a gente deveria ter antes de adormecer. A melatonina, fundamental para um sono com qualidade, só é produzida e liberada na escuridão. Por isso, quanto mais luz, menos hormônio. A gente está enganando o cérebro e, para piorar, a gente não só engana, a gente trai ele também, porque a gente põe uma atividade que excita o nosso cérebro. O nosso cérebro tem substâncias do relaxamento e substâncias da ativação, de querer ficar mais acordado, atento, alerta. E o celular faz isso. Hoje eu tô dormindo uma média de 4 horas. Eu sei que tem que ser mais, né? Mas hoje em dia é só isso que eu consigo dormir. Se você não usasse o celular na hora assim à noite, quanto tempo você acha que você ganharia para dormir? Você ganharia umas 2 horas aí, 3 horas a mais. Fácil não é, mas o jeito é abandonar os aparelhos eletrônicos 2 horas antes de dormir. E de preferência, também apagar as luzes da casa. O sono é fundamental para o nosso equilíbrio. A prevalência de doenças tem crescido, muitas delas relacionadas ao sono. Eu destaco aqui diabetes e problemas cardiovasculares, e não podemos deixar de mencionar as mais de 40 mil mortes nas estradas brasileiras. Acredita-se que pelo menos metade delas esteja relacionada a distúrbios de sono. Pois então, como a doutora Mônica falou, né? O celular não só engana, como trai o nosso cérebro. E essa luz forte no rosto traz todas essas consequências que a gente viu na reportagem, né, doutor? Sim, com certeza. Nós temos um atraso do pico de melatonina que induz o sono. Então, na verdade, com a luminosidade do celular e também das luzes da casa, porque hoje nós que decidimos a que horas anoitece, né? Então, isso tudo faz com que o sono demore mais para chegar, né? Então, certamente vai trazer efeitos ruins. Tem muita gente que fala que sono não gera XP, é um jargão entre os jovens, não gera experiência, mas dormir é super fundamental para a nossa saúde. Tem mais uma dúvida aqui, ó, do nosso auditório virtual, do Silvio.
Seria mais aconselhável um estimulante natural? Talvez esteja se referindo ao cafezinho, à cafeína. É melhor como estimulante? Na verdade, a cafeína é a mesma, né?